assistiram aí, né? Vocês viram como é que tá o vídeo e tudo mais. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai fazer o color hoje desse vídeo. Então é uma diquinha rápida, ó. Primeiro, eu gravo, pessoal, eu gravo em log. Eu gravo na imagem mais limpa possível. Então, como é a imagem mais limpa possível, eu preciso que eu faça algumas alterações, ok? Peraí, tem um erro aqui. Aí, eu preciso fazer algumas alterações, como por exemplo, preciso colocar a saturação. Se você não grava em log, tem coisas aqui que você pode pular, tá bom? Eu coloco um 130 de saturação, olha só. Você pode ver que já deu uma cor aí, entendeu? Já deu uma cor no casal, já deu uma cor assim no rosto. Só que ainda assim tá meio lavado. Então eu sempre coloco uns -2 de preto, mais ou menos, até mais, dependendo da imagem. Aí eu puxo um pouquinho, porque o preto ele vai ajudar um pouquinho igual o contraste. Ele vai dar um pouco de profundidade ali, não sei, deixa, né? E aí sombras, tem que ter sombras, né? Então eu puxo um pouco das sombras também. Ó, pode ver que já deu uma diferença, né? E aí eu tiro um pouco aqui da luminosidade, porque a luminosidade, ela... Enfim, eu não tenho filtro ND, igual eu falei com vocês, não tenho filtro ND, e aí a luminosidade às vezes fica um pouco mais forte. Então assim, ó, a imagem aí tá mais ou menos tratada, tá vendo? Tirei aqui, coloquei um pouco de sombra para dar profundidade, coloquei os pretos também para dar profundidade, coloquei um pouquinho de contraste para dar profundidade, tirei as sombras. Isso aí é o tratamento básico que eu faço no meu vídeo. As pessoas colocam LUT geralmente na entrada LUT aqui. Eu não gosto de colocar ali, porque quando eu coloco ali, eu não tenho muito controle da quantidade de LUT que eu coloquei no meu vídeo. Eu gosto de usar LUT, mas eu uso aqui na aba de criação. Porque aqui na aba de criação eu tenho total controle de o que eu tô utilizando. Se eu quero 50%, se eu quero 100% do LUT, às vezes eu quero usar só um pouquinho do LUT. Então eu venho aqui em procurar no criação e eu vou lá baixar o meu LUT. Então eu venho aqui, procuro o meu LUT. Eu vou pegar um LUT aqui que eu uso. E aí eu peguei um LUT aqui que eu gostei pra caramba. E tá vendo, ó? Essa é a imagem com o LUT. Só que eu achei ela um pouco escura. Então assim, eu fiz o tratamento, mas ela ficou um pouco escura. Eu acho que dá pra aumentar um pouquinho o LUT. Talvez um 104 por aí. Só que olha só, ela deixou com umas sombras muito fortes. Então dependendo do tipo de LUT, vai ficar legal, mas você vai precisar alterar. Então essa é a minha configuração padrão, mas aí eu vou colocar um 140 de saturação e vou tirar as sombras, porque o LUT já veio com muitas sombras. Então eu venho cá, não posso tirar a sombra toda, óbvio. Tiro um pouquinho das sombras, tiro um pouquinho aqui do branco e põe um pouquinho do preto, mas nem tanto, ó. Tá vendo? Então olha só a diferença, ó, vamos ver o antes e depois. Esse é o antes, esse é o depois. Viu como é que transforma o seu vídeo em algo muito mais bonito? Então quando você usa o Color Grade a seu favor, você pode trazer identidade, você pode trazer mais beleza, mas o principal, identidade. Então as pessoas vão olhar e vão falar, essa cor aqui tá parecendo o que fulano usa. Então aqui a imagem tá bem exposta, aqui também, ó, geralmente eu copio e colo. Ó, vou copiar e vou colar aqui. Pera aí. Então geralmente eu copio e colo. Tá vendo? E ficou bom. Se tiver geralmente com a mesma exposição, vai ficar bom, tá? Se tiver com a mesma exposição. Ó, se não tiver, vai sair errado. Então vamos supor. Vamos mais pra frente. Aqui, ó. Olha só. E aqui na dança ficou um pouquinho diferente aqui, ó. Ficou um pouquinho super exposto algumas imagens. E tava dando diferença, tá vendo? E aí eu fiz o mesmo processo, puxar um pouquinho as sombras, arrumar os brancos. E aí depois eu aplicava o LUT. Aí você fala assim, Gabi, se eu não tiver o LUT? Se você não tiver o LUT, vamos ativar aqui ele. E vamos começar do zero, né? Então, vamos redefinir. Ó, tá vendo? Tá uma imagem muito lavada. Então a gente vai puxar as sombras. Tirar os brancos estão muito fortes. Aqui os pretos um pouquinho. E principalmente colocar a saturação, geralmente 130. Ó, tá vendo? Já tá saturado.
E aí, tira um pouquinho do realce. E aí você vem aqui, ó, põe uma corzinha, mexe com o balanço branco. Deixa eu arrumar o balanço branco aqui. Ó, balanço branco corrigido. E aí você vai vir nas curvas. Mexe um pouquinho nela para dar um pouquinho de profundidade aqui nas cores. E aí, você vai vir aqui, ó, meios tons. Você vai puxar o meios tons para uma cor que você acha mais ou menos que deve ficar. Geralmente eu coloco um pouquinho amarelinho, tá vendo? Mas não tanto, o mouse tá meio... Pera aí, gente, o mousepad tá meio... Então assim, eu costumo colocar aí um pouquinho de laranja, tá vendo? Um pouquinho do laranja. Mas de forma que não mexe com os tons de pele, né? Então tento puxar aqui um pouquinho do laranja sem mexer os tons de pele. Isso. E aí vem para as sombras, e nas sombras eu costumo colocar o contrário. Se eu pus laranja, lembre-se, pôs laranja, põe azul nas sombras. Você tem que estar sempre trabalhando com as cores contrárias, tá bom? Então assim, pôs laranja, põe um azul. Você trabalha com as cores contrárias, isso aí tá na... Pode ser estudado. Então coloquei aqui um pouquinho de azul, bem pouco, sempre puxo bem pouco do rios. Isso. E aí você já consegue trabalhar uma corzinha, viu? A cor de pele, eu gosto de corrigir no colorista. Apesar dos discos aqui me darem algumas possibilidades, ele não me ajuda a corrigir o tom de pele, porque eu não consigo puxar isoladamente tão bem apenas uma cor quanto colorista. O Guilherme Coelho já usou muito colorista, hoje ele já não usa mais, eu acho, pelo que eu vi ele comentando. Mas eu ainda acho uma ferramenta útil, exatamente para eu conseguir isolar essas cores melhor do que no Lumetri. Então assim, para corrigir tons de pele, eu prefiro colorista que o Lumetri. Então é uma diquinha rápida, mas que você pode aplicar. Lembre sempre, se você usa LUT, sempre puxe saturação, tá bom? Aqui no programa, porque se você deixar sem saturação, ele pode ficar com uma cor pálida, né? Não legal. E sempre puxar as sombras, né? Arrumar os realces, isso vai depender de vídeo para vídeo. A luz costuma alternar, né? Durante o ensaio, você tem que fazer uma correção aqui e outra aqui, diferente no mesmo ensaio. Então, uma vez eu fiz uma freela para um cara, eu fazia log, né? E ele não corrigiu nada no log, ele deixou a imagem totalmente pálida. E é muito estranho o nosso olho ver uma imagem pura assim, porque não é normal. Então, assim, sempre lembro de corrigir. E cada um faz do seu jeito e eu acho que vai, né, de cada um. Mas se você usa LUT, principalmente, se você gosta de usar LUT principalmente, faz essa correçãozinha antes e aí você aplica o LUT para ter um resultado melhor no LUT. Eu, particularmente, prefiro usar na criação do que direto ali. Porque ali quando você coloca ali, o LUT vai 100%. E aí, às vezes, você quer uma cor mais suave. E aí, você não consegue essa cor suave. Porque você não tem esse controle. Daí, no criação, às vezes, eu coloco o LUT 30%, 35%. Só pra ficar com uma corzinha mais diferenciada. Essa é a dica de hoje, pessoal. Espero que gostem. E é isso. Bora tacar LUT em tudo.